give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. Come on, man. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Castalho Podcast. Como vocês podem ter reparado, nós ficamos aí dando uma pausa, de repente foi por causa das férias, chegou as férias do verão aqui e eu tive que cuidar um pouco das minhas crianças, né? Então o verão aqui não é o verão aí no Brasil, mas então minhas filhas estavam aqui e eu tive que trabalhar e na horas vagas controlar a gurizada aqui para elas não fazerem muita bagunça sem mim. Então estamos de volta agora, eu e Eliezer. Tudo bom, Eliezer? Tudo jóia. Então nós estamos aqui e nós temos uma surpresa muito agradável. Eu vou até falar um pouquinho dessa pessoa antes de falar o nome dela, antes de apresentar, mas eu já tinha tentado algumas vezes entrar em contato e entrevistar, porque tem vários assuntos, várias coisinhas da vida dessa pessoa que eu achei assim muito interessante. E então, como motivo desse podcast é conversar com pessoas que eu acho interessante e que eu acho que todo mundo vai achar bem interessante também, finalmente conseguimos agendar, todos os planetas estavam alinhados de uma forma que coincidiu que a gente vai poder conversar com ela agora. Então, o nosso entrevistado de hoje é o Aurélio Jargas, que está em Santa Catarina, e eu acredito que vocês conhecem ele como Aurélio Verde. É isso, Aurélio? Se apresenta aí pra gente. É isso aí. Meu apelido da internet é Verde. E vamos aí, vamos bater um papo. Tá legal. Então, nós temos várias coisas aqui que nós queremos tocar aqui em vários assuntos e te fazer várias perguntas. E quando chegar na parte que foi uma das coisas que me chamou muita atenção, eu vou até mencionar, vou fazer parar assim, só para falar, esse é o assunto que eu queria falar muito mesmo com o Aurélio, uma vez que eu tivesse a oportunidade. Então, primeiramente, acho que nós vamos começar a falar sobre a Conectiva, porque eu acho que muitas pessoas sabem que você trabalhou lá, você passou alguns anos trabalhando lá, então eu gostaria que se você puder falar pra gente como é que foi esse lance aí de entrar na Conectiva e trabalhar lá. Cara, foi melhor época da vida profissional foi aquela, porque foi meu primeiro emprego, né? Eu comecei lá como estagiário. Na hora que eu comecei lá, a empresa era bem pequena, só tinha os fundadores mesmo. Comecei no suporte, né? Não tinha nem equipe de suporte. Eu fui a equipe de suporte, primeiro por telefone, depois por e-mail. E é interessante que quando eu entrei lá, eu nunca tinha nem usado Linux, eu estava na faculdade ainda, e lá na faculdade tinha umas máquinas Unix antigonas lá, eu nem vou saber dizer que Unix que era aquele. Então eu coloquei no meu currículo que eu sabia usar Unix, porque eu já tinha feito uns CD, LS, uns comandinhos básicos lá, então pelo menos o básico, assim, eu sabia. Aquilo acho que chamou a atenção deles, foi bem padrão, assim, eu precisava fazer estágio, eles tinham publicado vaga de estágio, então foi bem, assim, nada a ver, não conhecer Conectiva, nunca tinha ouvido falar, mas para mim foi a melhor coisa, porque lá dentro aprendi tudo, Linux do zero, nunca tinha usado, nem sabia que existia esse tal de Linux. E logo que eu entrei lá, o Arnaldo Carvalho de Mello, né, o Acme, famoso Acme, ele foi meu guru, me ensinou tudo. Foi muito bom ter uma pessoa assim para te dar, né, o norte, te dar os caminhos no início. E, cara, foi uma viagem, né, que durou aí. Eu trabalhei 2 vezes na Conectiva, né, eu fiquei uns 4 anos e pouco lá, depois eu saí, depois eu voltei, fiquei mais uns 2 anos e pouco. Daí nisso eu vi ela crescer de uma casinha, né, que era só nós ali, a galera, daí foi crescendo, daí foi para um prédio com daí centenas de funcionários, daí encolheu de novo, veio os cortes, daí veio a Mandrake, juntou e comprou. Então foi, por ser meu primeiro emprego, né, eu chegando totalmente despreparado, sem experiência nenhuma, foi a melhor coisa, porque lá, quando você começa numa empresa bem pequena, você tem a chance de fazer de tudo, né, então tudo é oportunidade lá dentro. Quero trabalhar com suporte, se pode. Quero passar para outra equipe. Quero fazer uma coisa totalmente diferente. Tudo está aberto, está vago, né? A empresa não tem nenhuma estrutura, não tem nem os cargos definidos ainda. Então foi uma loucura, assim. Comecei com suporte, depois
foi crescendo a equipe de suporte, daí acabei pegando coordenação de suporte, daí quando eu vi já estava entrevistando um funcionário novo, mas tipo, eu estava lá há poucos meses, sabe? Eu não tinha a menor experiência de vida, de trabalho para entrevistar alguém, mas estava lá entrevistando. E ao mesmo tempo era tudo muito simples ainda. Então, até nós, da parte técnica e tal, por exemplo, tinha uma hora que chegou os CDs, temos que embalar as caixinhas. Vai todo mundo, para o que está fazendo, faz lá um mutirão, todo mundo dobrando papelão lá para montar a caixinha, colocar o CD dentro, colocar o manual. Isso foi muito massa, porque você se sente parte de todo o negócio, né? Você não está ali só fazendo um pedacinho pequenininho daquela coisa, você participa de tudo. Então, a parte assim, que eu mais me lembro, assim, minha memória, infelizmente, ela não é muito boa, assim, eu não lembro exatamente as coisas como elas aconteceram, os anos e tal, mas eu entrei lá em 97, foi em outubro de 97. Daí fiquei 6 meses como estagiário lá, até eu abrir aqui um arquivinho para ver quanto que era o meu salário na época, era R$150. Salário de estagiário, né? Outras épocas. E 6 meses daí fui efetivado. Daí começou a chegar a galera, o pessoal aí que fez o nome na Conectiva também, e eu que já era famoso quando chegou lá. Assim, tem muita coisa para falar da Conectiva. Era um ambiente, assim, o que eu mais gostei mesmo, assim, era a questão das pessoas e de como as coisas aconteciam lá dentro, de você não ter aquela hierarquia rígida, você não ter horário rígido, não tinha nada rígido, na verdade, cada um fazia o horário que queria, às vezes eu saía de madrugada, às vezes tem gente que chegava de noite e varava a madrugada trabalhando, e era muito, assim, na confiança, tipo, cara, você tem esse trabalho para fazer, faça. Se você vai fazer de madrugada, de manhã, no fim de semana, se você precisa faltar amanhã, sabe, não tinha crise, não tinha problema. Claro que mais lá pra frente, né, isso aí mudou, mas ficou muitos anos nesse estilo, assim, somos todos adultos e façam o seu trabalho. Então, isso, junto as pessoas que eles conseguiram reunir, eu acho que isso foi, assim, para mim foi muito legal estar no meio de pessoas assim que eu considerava tipo gênios. Tinha os caras ali super programadores ou que manjavam muito de hardware e você estar nesse meio assim é muito empolgante. Tipo, você sempre tem um motivo para você ser melhor, para você tentar ir mais rápido. E era tudo muito junto, assim, tipo, não tinha assim, digamos, setores onde a galera ficava isolada. Era uma sala enorme com todo mundo junto, no mesmo ambiente. Então, de repente, todo mundo levantava, ia para um canto ver uma coisa, discutir uma coisa, fazia uma reunião na hora, ali em pé. Você aprendia muito, assim. Era um ambiente assim que eu nunca mais tive a oportunidade de ter um ambiente assim. E eu lembro com muito carinho, assim. Foi uma época incrível. Pela empresa, pelas pessoas, pelo que a gente fazia. Eu acho que assim, o trabalho até, na minha memória, ele acaba ficando meio no fim da fila, assim, porque era tão gostoso mesmo trabalhar lá, tipo, a maioria fazia hora extra sem nem perceber, sabe? Dava 6 horas, o pessoal continuava, ou ficava depois do horário para jogar Quake, por exemplo, era uma tradição legal lá de jogar Quake, então aproveitava que estavam os computadores em rede, todo mundo, inclusive a chefia, então os chefes, né, o próprio Arnaldo, o Vanderlei, ficava assim, não tinha aquela coisa assim, meu chefe, era todo mundo meio igual ali, conversava igual, então na hora de jogar Quake também, eles vinham jogar Quake junto, e todo mundo se xingando e se matando ali no jogo, né, então, é muito legal, assim, você poder ter esse clima que não parece nada com um clima corporativo, né? Você não sente que você é uma engrenagem, uma máquina, né? Você tá lá entre amigos, hackeando, curtindo, se divertindo. Então, esse clima, assim, é o que eu mais tenho lembrança da época, Conectiva. Foi muito, muito legal mesmo.
Cara, olha, eu não cheguei a conhecer a Conectiva na época que foi no auge, né, da companhia, porque eu já não morava mais no Brasil, e a minha única experiência que eu tive com a Conectiva foi uma vez. Eu fui num evento, que foi um dos primeiros eventos que teve de Linux em porte assim, grande aqui nos Estados Unidos, que antigamente chamava-se Linux World Expo. E teve então, esse evento aconteceu em Nova York, eu morava perto de Nova York na época, eu fui lá e eu passei num lugar, tinham vários stands, assim, várias mesas, várias pessoas lá, e eu escutei umas pessoas falando em português, e para mim foi um choque, assim, porque eu não estava acostumado a ver brasileiros mexendo com tecnologia, e eu acabei conhecendo alguém, não me lembro o nome da pessoa, ele até me deu um CDzinho, falou assim, ó, isso aqui não é para dar para ninguém não, mas então, pode ficar, né, me deu a cópia do Conectivo, e na época eu era usuário do Mandrake, então eu falei assim, bacana, eu conheço, tá? É bem similar um negócio assim. Mas toda vez, uma vez que eu conheci mais sobre a Conectiva e eu fiz várias entrevistas com outras pessoas que também trabalharam lá, toda vez que eu penso na Conectiva, eu penso assim que me parece, e eu gostaria de perguntar a sua opinião, me parece que a Conectiva foi uma companhia que estava muito além no futuro em termos de tecnologia, de como lidar com seus empregados, de como fazer um startup, talvez numa época que não tinha ninguém que fazia a mesma coisa. Então a minha pergunta para ti é, você acha que a Conectiva estava bem avançado comparado com outras companhias brasileiras nessa época, assim? Olha, eu só tenho experiência da Conectiva mesmo, né? Eu nunca fui ligado em mercado, nada. Mas eu lembro que quando a gente se encontrava com outras pessoas que trabalhavam em outras empresas, eles ficavam assim meio horrorizados mesmo de saber como as coisas funcionavam. Não entendiam como podia funcionar uma empresa daquele jeito, meio bagunçado, anárquico, né? E acho que talvez pelo próprio fato de demorou muitos anos para contratarem um gestor, um executivo experiente de mercado, que os próprios fundadores, que eram funcionários normais, assim, como qualquer outro de banco, eles abriram a empresa. Então, eles foram aprendendo no caminho também como gerir uma empresa, né? Eles foram se profissionalizando. Então, aos poucos, claro, as coisas começaram a se engessar, né? Mas acho que talvez é reflexo disso, tipo, ninguém ali sabia boas práticas de mercado, sobre processos, né? Engessar muitas coisas. Então, ela foi aquela coisa orgânica mesmo, descobrindo o que dá certo, o que não dá certo. E talvez por ser Linux, ninguém mexia, né, também naquela época, pelo menos, era muito raro, era muito difícil a gente achar funcionário, né, que entendesse de Linux. As contratações, elas eram até feitas, assim, de maneiras não ortodoxas, né, tipo, você via um cara numa lista de discussão respondendo dúvida de Linux, já mandava e-mail pro cara se ele não queria vir trabalhar lá, ou em canal de IRC, qualquer um que você visse, assim, que demonstrasse que tinha um conhecimento um pouco mais avançado de Linux, a gente tentava trazer lá para a Conectiva, porque era muito difícil você achar profissional no mercado. Então, não sei, acho que tudo isso junto, talvez, que fez ela ser esse ambiente que, pensando agora, né, era meio louco mesmo o negócio, e até eu ouvi recentemente as entrevistas que você já fez com outros funcionários, né, e eles também comentaram sobre esse ambiente, e a questão da música também era muito forte, tipo, rolava música em som alto no ambiente o dia inteiro, tipo, aquela coisa que você pensa, porra, mas um monte de programador, hoje eu me incomodaria, porque, eu preciso me concentrar aqui, e era uma bagunça, era aquilo mesmo, tipo, é doido pensar que deu certo mesmo, mas assim, pra gente como funcionário, foi muito bom fazer parte disso. Esse tipo de ambiente acaba sendo algo assim surpreendente ainda hoje. Então, tipo, 1997, que foi a época, já tem um tempo bom, se ainda hoje é espantoso, imagina naquela época. Mas, de qualquer forma, esse é um tipo de ambiente de empresa assim, que eu acho que é bem interessante e, consequentemente, o pessoal acaba se comprometendo, porque não é todo mundo que tem isso, e o fato de ter amizade, jogar Quake, nossa, isso aí é muito... Sei lá, eu nunca tive essa experiência, acho que seria sensacional se fosse possível. E isso acaba também compensando, tipo, o nosso salário lá não era bom. Se fosse ver salário de mercado, não eram os melhores salários da cidade.
mas compensava no ambiente. Então, você não focava só na grana, você estava ali entre amigos, né? Então, acho que isso foi importante mesmo. E fora o aprendizado, né, cara? Como você mencionou, trabalhando no meio de um monte de gente que você falou que considerava como gênios, né? Pessoas super inteligentes. Isso aí também não tem preço, né? Nessas oportunidades que acontecem, assim. Sim, cara, sim, isso por exemplo, o Gustavo Niemeyer, que está hoje na Canonical, esse cara, olha, meu herói. O Alfredo Kojima também, baita programador, que tem até o mito, né, do Kojima, que enquanto a gente estava lá de pé discutindo algum problema técnico, como é que ia resolver, ele saía de fininho, dava umas tecladas lá, de repente ele de mansinho, ele é japonês, né, bem tímido assim, falava bem discreto, né, falava, tá pronto. Então, era muito legal. Pô, mas então, tudo isso você mencionou, né, todo esse AUE, esse ambiente meio bacana e tal, mas eventualmente você saiu de lá. Então, a gente pode conversar sobre o que te levou a sair de lá? É tabu? Podemos falar sobre esse assunto? Não, podemos. Não tem tabu aqui, não. Deixa eu ver, eu fiquei quase 5 anos lá nesse ambiente, né? Quando eu saí, a empresa já estava um pouco mais, já estava grande, já tinha vindo investimento externo e tal, a gente já estava com centenas de funcionários, filial aberto todo lado, já tinha revista do Linux, e eu já tinha passado por muitas áreas lá dentro. Então, a questão assim de novidade lá dentro, para mim já não tinha mais muito. E eu tinha, mas na verdade eu saí mesmo porque eu queria muito morar na praia. Foi só esse motivo, eu queria morar na praia. E abriu uma vaga em Floripa, eu mandei meu currículo e aceitaram. Então foi exatamente isso, tipo, eu saí de maneira totalmente amigável, expliquei para eles, tinha amizade mesmo com os sócios, né, os fundadores lá, até hoje, né, a gente se conversa. E realmente, saí de boa, fui morar em Floripa, fiquei 2 anos lá, não, acho que não deu nem 2 anos, a empresa que eu fui faliu, foi uma má escolha, mas enfim, faliu, aí voltei para Conectivo, tipo, porque realmente eu só tinha ido para morar na praia. Daí também acabei não gostando muito de morar em Floripa, adoro Floripa para ir passear, né? Mas para morar não gostei muito. Aí voltei para Curitiba, eu voltei para Conectivo, daí fiquei mais 2 anos lá. Aí nisso aconteceu a aquisição, né, pela Mandrake, a empresa francesa lá. Aí isso mudou. Aí o Conectivo também, nessa época, já não estava assim mais naquele auge, né? Ela começou a se retrair, já não era mais aquele ambiente, aí já tinha os executivos profissionais com regras, então aquela primeira Conectiva lá, ela já não existia mais, o negócio já estava mais corporate, né? Então aí fiquei mais 2 anos, e daí realmente eu saí, porque daí eu não queria mais trabalhar, queria fazer outras coisas, e daí nisso fiquei 8 anos, depois disso fiquei 8 anos em casa, desempregado profissional. Então, acho que eu vou aproveitar o gancho, porque aí esse próximo assunto aí que é o que me interessa, justamente essa área, que foi uma das coisas que me chamou muita atenção sobre a sua pessoa. Quando eu conheci você online, assim, digo assim, conheci não, quando eu fiquei sabendo da sua pessoa online, eu sabia já que você trabalhava no Conectivo, eu sabia de outras coisas que nós vamos mencionar mais, mas o que me chamou a atenção foi que você então, depois da Conectiva, eu não sei se foi logo imediatamente ou não, mas você foi virar fotógrafo de surf, não é isso? Isso, foi uma tentativa que não deu muito certo. Foi isso que me chamou a atenção, porque tipo assim, eu quando eu morava no Brasil, eu cresci não, vamos dizer, eu passei 5 anos, os últimos 5 anos que eu morei no Brasil, eu morava numa cidade de praia, onde que se você queria bater papo com qualquer pessoa, você tinha que conversar, ou era de garota, ou era de música, né, de rock and roll, ou era de surf. Se você não falasse nenhuma dessas coisas, você não ia conseguir falar com ninguém. Então, eu conheci muito essa área do surf, as pessoas que trabalham com surf, e eu nunca conheci uma pessoa que era um fotógrafo. Eu lia, na época, eu lembro que a gente tinha aquelas revistas chamadas Fluir, eu acho que era a única que tinha na época, ou pelo menos que eu conhecia. Então, isso me chamou a atenção. Como é que foi esse lance, cara? Da onde que foi, assim, de Linux para fotógrafo de surf? Pois então,
Quando eu saí da Conectiva, eu tava realmente estressado, tipo, não quero mais, tava de saco cheio, não quero mais trabalhar com informática, queria desnerdizar, né? Não, quero fazer uma outra coisa que eu não sei o que é ainda. Aí pensei, não, vou ficar um tempo sem fazer nada, sem correr atrás de emprego, vou pensar o que eu vou fazer da vida. E minha família tinha uma casa na praia, então, que é em Matinhos, é perto de Curitiba, que é a cidade que eu morava. E daí fui lá para esfriar a cabeça e tal. E eu sou surfista, eu surfo desde criança. Então, lá no mar, surfando, comecei a vir ideias, né? Puxa, daí eu comecei a pensar, pô, e se eu ficasse aqui na praia? Se eu morasse aqui em Matinhos, não voltasse para Curitiba, né? O que eu poderia fazer aqui na praia para gerar algum tipo de renda? Não precisava ser muita, porque o custo de vida no litoral ali, só que não é litoral badalado, tipo uma Copacabana da vida, é uma cidade bem pequena, o custo de vida lá é muito baixo, então eu não precisava ter carro, só precisava andar de bicicleta. Aí foi isso que eu almejei. Não, então beleza, vou mudar de vida, vou morar na praia sozinho aqui, e por eu gostar de surf e já tava com o computador ali pronto, pensei, não tem nenhum surfista aqui nessa praia. Aí o que eu fiz? Comprei uma capinha bem tosca no Mercado Livre na época, para pôr a minha câmera, minha Sony Cybershot lá dentro. E um dia entrei na água com a câmera dentro da capinha e comecei a bater foto da galera. A ideia era, vou tirar um monte de foto, aprender, né, porque eu nunca tinha feito isso, aprender a tirar foto, e depois imprimir essas fotos e vender pros surfistas, porque é uma coisa que eu sempre quis ter, tipo, e até hoje, infelizmente, eu não tenho nenhuma foto ou vídeo de eu surfando. Porque quando eu fazia isso eu era um fotógrafo, então não tinha como me fotografar, né? Mas era uma coisa que eu queria, stick, né? Um pau de selfie, como a gente chama aqui no Brasil, né? Um pau de selfie seria legal naquela época. Mas não tinha, daí pensei, só que, cara, foi assim, eu nunca fui de empreendedor ou de negócio, eu não tinha plano nenhum, na verdade. Eu tentei, eu tava me divertindo, eu tava no mar, eu gosto de estar na água, no mar. E bati bastante foto, aprendi, tipo, sei lá, a minha taxa de aproveitamento das fotos era muito baixa, porque você não enxergava o que você estava batendo a foto, né? Era tudo no escuro, assim, era com uma câmerazinha com um display bem pequenininho, e ao ar livre você não enxerga nada que está mostrando. Mas, enfim, a grande falha do meu belíssimo plano de negócios é que eu pensei, não, beleza, eu vou vender a foto pro cara. Mas o surfista, quando ele está na água ou na areia, ele não tem dinheiro. Ele não trouxe a carteira. O cara já saiu de casa sem nada, de bike ou a pé, pega a sua onda e vai embora. E é o único momento que eu encontro os caras ali o cara não tem dinheiro. E eu não tinha nem como mostrar essas fotos. A internet, assim, não era também muito comum lá na praia, na época, assim. Então, eu botava no meu site as fotos, mas os caras não conseguiam nem acessar as fotos. Aí pensei, vou levar o quê? Um computador na areia e mostrar a foto pro cara. Tipo, não tinha a menor chance de dar certo o meu negócio. Mas eu me diverti fazendo e tentei durante uns 3, 4 meses, não deu certo. Aí, pensei, droga, né? Meu plano B não deu certo, vou ter que voltar para as nerdices. Aí voltei a mexer com o site, e daí veio a ideia de começar a fazer livro, e daí a vida tomou outro rumo. Esse é muito interessante, que, tipo assim, obrigado por você compartilhar esse seu projeto aí, mesmo que, né, talvez não seja no seu top 5 aí de projetos que deram certo, mas eu achei muito interessante e de uma certa forma até introduz o próximo tópico que a gente conversar, que eu sei que o Eliezer tá doido para conversar sobre uns assuntos. Então vai lá, Eliezer, manda bala. Bom, para quem acompanha eu no Instagram já viu que eu postei a foto, como a gente tem o costume, né, de tomar uma cerveja e quando vai gravar o episódio. Hoje foi ao fundo de JavaScript profissional e expressões regulares. Então, em termos de livro, né, você voltou para a carreira assim, de nerdice, digamos assim, já que você nerdizou um pouco e agora está nerdizando novamente. E até a questão de escrever um livro, eu acho que é um negócio que quem tem paciência e perseverança, que eu acho que é o principal, né, nesse processo, que não é algo assim que tipo, vou sentar, vou fazer, daqui 2 horas está pronto. Você leva um bom tempo, pelo menos é o que eu acompanho, assim, o pessoal que já escreveu um livro.
E, bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer, principalmente pelas expressões regulares. Eu praticamente aprendi com isso e com o site. Você tem um guiazinho na internet lá que eu sempre olhava, o guia de referência lá e tal. E conta pra gente como é que foi essa experiência aí de escrever um livro e tal, como foi ver o pessoal curtindo. Eu sou um deles, sou um fã assumido. Pô, massa, eu sempre gosto muito, eu acho muito gratificante quando chega alguém e fala, igual você falou, aprendi com o teu livro, isso para mim é o maior pagamento pelo trabalho de fazer o livro. Eu já tinha lá em 2001, quando eu ainda estava na Conectiva, na primeira vez ainda na Conectiva, eu acabei fazendo um livrinho, esse guia de consulta rápida que a Novatec, a editora Novatec, né, ela costumava fazer. Eram livrinhos bem fininhos, no máximo umas 100 páginas. A ideia realmente era um monte de tabela, referência rápida mesmo. Quais são os comandos, quais são as opções dos comandos, coisa bem rápida. E até curioso, porque eu sempre fui assim, aquele cara mais chato, assim, de querer ser organizado, de querer fazer as coisas certinho. Então sempre fui mais pro lado assim da automatização, da padronização, da documentação. Eu sempre gostei de documentar bem os meus softwares, escrever. E eu tenho uma memória muito ruim, que eu esqueço facilmente de tudo. Então é meio que uma necessidade eu escrever. Até no meu site lá tem uma área de viagem, das viagens que eu fiz, eu faço um relato, coloco fotos, conto um pouco como é que foi. Tá lá no meu site público, mas ele é mais para mim, porque eu frequentemente volto lá e leio para lembrar das coisas que eu fiz. Então, por causa dessa necessidade, eu acabei desenvolvendo bastante a escrita também. E o meu chefe na época, lá dentro da Conectiva ainda, expressões regulares, né, um assunto assim que ninguém entendia, e eu botei na cabeça, não, eu vou aprender esse negócio. Demorei, sofri bastante para aprender, mas depois que eu aprendi, ele um dia do nada falou, cara, já que você aprendeu isso aí, por que você não escreve um livro sobre isso? E foi isso, esse foi a primeira. No mesmo dia eu já escrevi um e-mail para a Novatec, né, que era na época, e acho que ainda hoje é a editora que vem primeiro na cabeça quando você pensa em livro técnico. E o editor já respondeu, pedindo meu telefone, já ligou, a gente já conversou, já se acertamos, foi muito, muito rápido, não deu nem tempo de eu pensar, será que eu quero ser escritor? Não, cara, você sabe as expressões regulares? Vamos fazer um livro de expressões regulares. O editor, ele é um cara fantástico, é meu amigo, eu gosto muito dele, o Rubens Prates, e ele é muito empolgado, ele te bota pilha. Não, cara, vamos lá, escreve esse livro, vamos lançar, e ia ter a FenaSoft, acho que é a FenaSoft, Feira Nacional de Software, em São Paulo, que era uma feira grande da época, e acho que tinha 2-3 meses para aquela feira. Não, faz rapidinho, escreve aí, a gente já lança na feira. Então foi tudo pilhado, assim, não deu tempo de pensar. Então aí consegui fazer esse livrinho, seria a primeira versão do Expressões Regulares, foi esse guia de consulta rápida. E daí ele ficou de 2001 até, deixa eu até ver aqui que eu nem tenho essas datas na cabeça. 2006. De 2001 até 2006 ficou esse guia de consulta rápida. Eu vendia pouquinho por mês. Tinha uma graninha assim, vinha R$50 por mês de direitos autorais. Então tava lá, não, beleza, eu tinha escrito um livro, mas era assim, um guia de consulta rápida, você não pode chamar de livro, né? Não é aquela coisa pesada, aquela coisa grande. Então eu fiquei com aquela vontadezinha de fazer um livro de verdade, mas isso ficou. Quando eu estava lá, daí, morando na praia, em Matinhos, eu fiquei 3 anos morando lá, sozinho, precisava arranjar alguma coisa para fazer, que desse dinheiro, né? Aí voltou a ideia, puxa, eu podia pegar aquele guia e ampliar ele, transformar num livro de verdade e realmente lançar esse livro. Daí foi assim que começou o Expressões Regulares virar um livro realmente, né? E mais uma vez, o editor, ele topa tudo, super empolgado, não, cara, escreve. Aí quando você está sozinho, não tem mais nada para se preocupar, escrever um livro se torna muito mais fácil. Porque o duro do livro é exatamente como você disse, o duro é você continuar, você ter a ideia, você começar, você abrir o Word, o OpenOffice, o Markdown, o que quer que seja, e sair escrevendo, isso é fácil, qualquer um faz. Até eu acho legal deixar claro que
qualquer um pode escrever um livro, tá? Não eu vejo assim que o livro é muito valorizado ainda, assim, nossa, o cara escreveu um livro. Cara, mas é você sentar e escrever, não tem muito segredo. Só que o duro é você ir até o final. Essa é a parte mais difícil. Você acaba escrevendo 1, 2 capítulos e aparecem outras coisas para fazer. O outro livro que eu escrevi, por exemplo, levou 2 anos para fazer. E nesse estágio de estou sozinho, não tenho outro emprego, não é horas vagas, não, trabalhando nele direto em cima, leva 2 anos. Hoje eu vejo que mais ou menos leva 1 página por dia. Hoje, depois de ter dois livros publicados, eu consigo escrever 1 página por dia. Então, mais ou menos, você toma uma ideia do trabalho que dá você fazer. Você quer fazer um livro de 100 páginas? Pensa aí, no mínimo, uns 100 dias de trabalho, o dia inteiro, 8 horas, só trabalhando em cima do livro, para você fazer 1 página. Porque cada coisa, como é livro, não é um site que eu posso ir lá e editar, atualizar, né, se eu falar alguma besteira, cada frase que está escrita ali, eu tenho que ter muita certeza do que eu estou falando, né? Então, tudo você tem que conferir, pesquisar, testar, será que é isso mesmo? E é interessante que durante a escrita você vê que você não domina o assunto, você sai falando as coisas que você meio que acha que é daquele jeito, mas quando você vai testar é diferente. Então eu aprendi muito durante a escrita do livro, eu aprendi muito mais sobre o assunto, mas no geral não tem segredo, pode ser, você pode escrever em qualquer editor, pode ser até no bloco de notas, se você quiser, no VI. O meu primeiro livro eu escrevi no VI. Quem se preocupa com diagramação, com formato, figura, isso é tarefa da editora. O autor, o mais difícil é você sentar, escrever, fazer um texto coerente, tentar seguir uma lógica, um roteiro, né, explicar primeiro as coisas mais simples e ir seguindo progressivamente, que é mais ou menos o que eu tento fazer no de expressões regulares, né, e tentando botar bastante bom humor, porque expressões regulares é um assunto chato pra caramba. Pra quem não conhece, acha que é um bicho de 7 cabeças, eu nunca vou aprender isso, que horrível. Então, botei bastante piadinha, bastante coisa assim, para tentar quebrar um pouco desse clima, e também porque eu não gosto muito de ler livros, especialmente livros técnicos, eu acho chato pra caramba. Então, pensei, não, se eu estou escrevendo eu tenho que fazer algo diferente, né? Vou tentar fazer algo diferente. Aí saiu essa coisa que é o livro de expressões regulares, né, que é meio palhaçada, com didática, tentando ensinar, e até hoje estou fazendo edições novas dele, e toda essa... Eu gosto bastante dessa rotina, assim, de escrever. Você vira meio um ermitão enquanto você está escrevendo. Até aqui em casa, minha esposa, ela já aprendeu, já conversei com ela, então quando agora eu vou entrar na época de escrever livro, então aí tudo muda, né, a rotina, fica internado o dia inteiro no computador, eu peço para que não atrapalhe, não venha falar sobre nada, que tudo tira aquela concentração que você estava indo, né, aquela ideia que você está tentando explicar, está na tua cabeça, você não pode parar, não levanta nem para ir ao banheiro, nem para comer. Eu emagreço, cai cabelo, na época que estou realmente escrevendo o livro, né? Ela não é assim, não sei, o meu método talvez ele não é muito saudável, né? Mas é o que funciona para mim. essa imersão total, porque assim, eu acho que você tem que ter o livro inteiro na cabeça o tempo todo enquanto está escrevendo, para que não sobre nenhuma aresta, assim, porque sempre pensando no cara que está lendo e tentando se colocar no lugar dele, né? Olha, eu não sei esse assunto, então como que eu vou ensinando aos pouquinhos esse assunto para o cara não desistir, né? Não fechar o livro, nunca mais abrir e ter interesse em continuar. Esse é um desafio, eu acho legal, assim, de você fazer o livro. Sei lá, tipo, também de livro tem muita coisa, todo um universo, assim, mas gostaria de deixar bem claro, assim, para quem está ouvindo, que, cara, se você manja de um assunto, e hoje é legal que é tão mais fácil hoje fazer um livro, que você pode pegar, tipo, o nicho do nicho. Eu manjo de JavaScript. Mas se escrever um livro sobre JavaScript é muito amplo. Não, eu manjo sobre determinada módulo, determinada aspecto da linguagem JavaScript. Hoje você pode escrever um livro que é especificamente sobre isso,
e vai ter público, vai ter, com e-book e tudo mais, tipo, vai ter gente para comprar. Então quem manja, se você manja bem de um assunto e você tem interesse em escrever o livro, cara, não fica pirando em procurar editora, procurar, como é que eu vou fazer, que formato que eu vou usar. Não, senta e escreve, não viaja. Você tem que sentar e escrever o texto. Isso é o mais importante. Quando você tiver o teu texto, não importa a ferramenta que você usou, você conseguiu fazer um texto que vai virar um livro, aí você vai se preocupar em converter isso para algum formato, botar figurinha, colocar títulos, enfim, procurar uma editora, ou lançar. Hoje você pode lançar você mesmo, teu livro está sossegado, isso, tem vários lugares para vender. Mas assim, se você tem essa vontade de escrever um livro, cara, senta e escreve, não tem outra maneira de fazer. Você não precisa fazer um curso, você não precisa ir para a faculdade, você senta e escreve sobre o assunto que você gosta. E se você chegar no final, que é o mais difícil, você conseguir escrever o troço inteiro, publicar é a parte fácil, tá? Não esquenta, hoje isso está muito fácil. O mais difícil realmente é o cara não desistir no meio do caminho. Pô, cara, você falou tudo isso aí, eu tô assim... Eu tô no céu porque eu adoro esse tópico, né? Eu leio muito e, de uma certa forma, eu sinto assim que eu não vou ser completamente feliz até o dia que eu escrever um livro, eu mesmo, né? Então, escutando tudo isso aí, só como você falou, vou pegar emprestado uma frase que você falou, botou mais pilha então em mim para poder, de repente, fazer algo sobre isso, né? Eu tô olhando aqui do meu lado, aqui, eu tô no meu escritório, do meu lado aqui tem um quadro aqui do meu lado, onde eu tenho todas as coisas que eu falei que eu ia fazer esse ano, né? Eu não lembro como é que fala em português mais não, mas são as resoluções do final do ano, né? Ou do começo do ano, como é que isso. Então, é isso mesmo, resoluções de ano novo. Então, uma das minhas resoluções é escrever um livro, tá escrito aqui na minha frente. Então nós estamos em setembro e eu não escrevi nada tá escrito, e isso me frustra, porque todas as outras coisas eu já terminei, eu tô quase terminando, mas essa foi a única que não. Então, tudo que você falou aí é mais assim, motivação para mim não esquentar a cabeça com algumas coisas que você mencionou, que realmente ficam me grilando. Então, foi bom escutar isso de você. A gente acaba se sabotando, né? Por colocar muitos empecilhos que, na verdade, nesse momento, quando você não tem nada na mão, eles não importam, né? Eles vão importar lá pra frente, mas daí você enxerga aquela montanha de trabalho, eu tenho que resolver tudo isso para escrever um livro, e daí você acaba desistindo ou deixando para depois, né? Mas, na verdade, não. No primeiro momento é você sentar e escrever, não tem nada além disso, é sentar e escrever. E se vale a dica, eu acho que a primeira coisa que você tem que escrever seria o índice. Tipo, definir, claro, o escopo, né, sobre o que eu vou escrever, e tentar fazer um índice, ou sumário, aliás, fazer o sumário, né? Quais são os tópicos que esse meu livro vai ter? Se você conseguir enxergar isso, tipo, enxerguei o livro, nossa, vai ser esse assunto, eu vou começar aqui e vou terminar aqui, e no meio vai ter esses tópicos. Se para você acha que isso é um livro que outras pessoas teriam interesse em ler, daí é só preencher as lacunas. Pega cada tópico e vai preenchendo. Então, acho que esse seria o primeiro passo. Faz sentido. Bastante sentido. Cara, eu tenho duas perguntinhas bem rapidinhas e pra gente talvez então terminar essa primeira parte da nossa entrevista. E, tipo assim, a minha pergunta pode ser óbvia para outros, mas para mim não é, porque eu moro fora do Brasil, então eu não sei, mas os seus livros, eles, nesse exato momento, eles são escritos só em português ou você já tem alguma versão traduzida para algum outro idioma? Somente em português. Você já pensou em expandir, de repente, para a América Latina, fazer alguma coisa parecida assim? De repente, uma versão dos seus livros em espanhol? Eu tenho muita vontade disso. É uma pena que eu sozinho não posso, né, escrever, acho que nem em espanhol e tampouco em inglês também. Acho que não tenho o conhecimento necessário para escrever um livro. Mas a editora, ela tem planos de expandir isso. Eu espero que isso um dia se torne realidade. Eu gostaria muito, muito mesmo. É porque, baseado no feedback que eu escuto de outras pessoas
que compraram o seu livro e mencionam o seu livro como assim, realmente a forma como qual eles aprenderam sobre um certo assunto. E o Eliezer não é o único exemplo, eu conheço várias pessoas que mencionaram o seu livro, principalmente em expressões regulares. Então eu fico imaginando, né, se o seu livro teve esse efeito nessa comunidade técnica do Brasil, eu fico imaginando, será que em outros países, será que tem outro Aurélio lá, por exemplo, na Argentina, no Chile, no México, que sei lá, que talvez está fazendo esse mesmo trabalho? Porque, sei lá, de repente seria bem interessante ter o seu livro traduzido em espanhol. Eu acho que talvez tenha um mercado bom para ele, eu não sei. Foi uma coisa que passou pela minha cabeça. Eu acho que teria, o complicado é a tradução cultural, né? A parte técnica é tranquilo, mas tipo ali, nas expressões regulares eu faço muita piadinha citando, sei lá, Simpsons, o Chaves e outras coisas que acho que só brasileiros talvez entendem a piada. Então, para fazer uma tradução dessa, teria que ser alguém realmente que está inserido na cultura, né, espanhola ou inglesa, e para traduzir as piadas para algum programa que eles conheçam, algo que faça sentido, as referências de cultura pop e coisa assim, né? Então, acho que essa seria a parte mais difícil dessa tradução. Pode crer. E a última pergunta que eu tenho foi uma coisa que durante o nosso bate-papo aqui, você, quando a gente estava falando ainda da época da Conectiva e como que você estava lá e como que foi uma fase assim, você falou que foi a melhor fase na sua área profissional, eu acredito que foi isso que você falou, não lembro das palavras exatas, Sim. Mas foi mais ou menos algo assim. Você já pensou em escrever um livro sobre, tipo assim, behind the scenes, né, lá do Conectiva, falar como é que foi sua experiência? Porque eu acho que seria um livro que talvez seria uma coisa bem interessante também. Sabe que volta e meia, quando a gente se encontra ou fala com os ex-funcionários, essa ideia acaba surgindo assim, fazer um documentário, né? Fazer um site, fazer um livro, porque realmente tem muita história, é muito rico. Eu só não sei se o público em geral tem interesse em saber essas histórias, né? Ou se a gente, porque viveu isso, acha isso demais, né? Mas eu assim, eu acho que eu não teria, não seria a palavra capacidade ou conhecimento para fazer um livro desse, né? Eu gostaria de ver isso pronto, eu gostaria muito que alguém um dia fizesse um livro, um documentário, entrevistasse toda a galera, juntasse as histórias. Eu gostaria muito de ver isso pronto. Pode crer, eu seria outro também. Bom, então eu acho que a gente poderia aproveitar o podcast. A gente sabe que tem várias pessoas assim que acompanham, né, o Castalho. E, bom, tem duas coisas. A primeira delas, eu gostaria de pedir para o pessoal para comentar o que eles acham a respeito do livro sobre Behind the Scenes da Conectiva. E o segundo sobre o livro do Og, e como o Aurélio recomendou que tinha um editor animado e tal, vamos fazer os comentários lá pro Og animar e completar isso, porque agora eu fiquei curioso, eu quero ver o livro do Og também, já vi o do Aurélio, quero ver o do Og. Eu também, Og, agora não tem problema. Agora é contigo, hein? Tá legal, tá legal. O importante é escrever. Isso aí. Bom, infelizmente, acho que isso aí já... A gente consegue fechar, né, o primeiro episódio, e felizmente o Aurélio vai estar participando com a gente no próximo episódio, onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre talvez os projetos dele, as viagens e o tão esperado Top 5. Então, Aurélio, obrigado por enquanto, até o próximo episódio. Valeu, Og, até o próximo episódio. Opa, eu que agradeço a oportunidade. Muito massa conversar com vocês. It's really hard to beat. I know you want it, but you can't have it, 'cause ain't